Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Brutéria e a mais uma sessão Eutopos com casa cheia, que agradecemos muito e também pedimos desculpa a quem não conseguiu se calhar arranjar o lugar mais confortável, mas esperemos que consigam ouvir confortavelmente. Fazer aqui uma pequena introdução ao propósito destas conferências, para quem não esteja familiarizado com este termo Eutopos ou com a finalidade deste ciclo de conferências. A Brutéria, há uns tempos, assumiu um bocado como princípio a busca por bons lugares. Lugares onde o bem se manifesta de modo concreto, informado pela realidade, e também por esta noção de que o mundo é acidentado e de que o progresso, embora verdadeiro, não é tão... é mais lento do que nós gostaríamos. Portanto, são uma série de conferências à volta dos Eutopos, bons lugares. E então, desde 2023, temos vindo a organizar uma série de encontros nos quais pedimos aos nossos oradores, que já contámos com filósofos, artistas, editores, astrónomos, engenheiros agrónomos, teólogos, entre outros, que nos ajudem a conhecer versões diferentes deste bem que se constrói. E antes também de mergulharmos na sessão de hoje, um agradecimento e um aviso, um agradecimento à Fundação Santander, cujo apoio é fundamental para que este bem se concretize, e também avisar que esta sessão e todas as anteriores estão disponíveis no canal de YouTube da Brutéria. E pronto, e agora um dos agradecimentos mais importantes, o agradecimento aos nossos convidados de hoje, professor Frederico Lourenço, escritor, tradutor, professor universitário, especialista em línguas e literaturas clássicas, além de ter traduzido a Ilíada, a Odisseia e as tragédias de Sófocles, Eurípides e também a poesia de Horácio, várias coisas. Desde 2016 iniciou a publicação de 6 volumes da sua tradução da Bíblia, e a tradução esta que lhe valeu o Prémio Pessoa. Em novembro de 2024 publicou uma nova edição bilíngue dos 4 Evangelhos, com o propósito de os dar a ler na forma mais próxima possível da que era conhecida pelos primeiros cristãos. Aqui à minha direita, Padre Francisco Martins, jesuíta, mestre em Teologia Bíblica e Filologia Semita e História Antiga e doutorado em Bíblia pela Universidade Hebraica de Jerusalém. É atualmente professor auxiliar na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma e Fellow at Large da Brutéria. É também autor do livro A Bíblia Tinha a Mesma Razão, Histórias de Israel e o Israel da História, publicado em 2023. Aproveito também para lembrar agora de mais 2 avisos. Temos todos estes livros aqui à venda à entrada na subida das escadas, aliás, e também que o nosso Fellow at Large está neste momento a meio do seu curso da aula da esfera, aqui na Brutéria, A Bíblia Não Caiu do Céu, que é um curso que se propõe a falar sobre a abordagem, a propor uma abordagem das condições históricas e culturais que deram origem à Bíblia. As primeiras 2 sessões aconteceram na semana passada, mas estão também disponíveis online, e vai haver mais 2 sessões esta semana. Portanto, o que é esta conferência de hoje? Como o seu título indica, é uma conferência que vai andar inevitavelmente à volta da leitura, não de um livro, mas de uma biblioteca, digamos, a Bíblia, que é um texto que é sagrado para uns, sapiencial para outros, fonte de beleza e humanidade, mas também das maiores atrocidades da história. E é uma biblioteca que se prestou e que se presta a muitas interpretações, e face a esta saturação, perguntamos, ou a Brutéria pergunta, será que a Bíblia ainda pode ser um bom lugar? Que cuidados é que devemos ter quando recorremos a esta? E que livros bíblicos é que nos podem ajudar a ir inspirar no tempo presente? Estas são algumas das questões para a sessão de hoje, que vai ter um modelo misto. Cada um dos intervenientes vai apresentar o seu ponto durante mais ou menos 15 minutos e depois abrimos a conversa para o público, para toda a gente, perguntas, que são todas muito bem-vindas. Muito obrigada e vamos começar com o Padre Francisco pelo Antigo Testamento, não é verdade? Mais pelo Antigo, sim, pelo Hebraico. Estamos? Sim. Ouve-se, não se ouve, não. Aproximando-se. Aproximando ainda mais. Mais próximo. Mais próximo, sim, já me ouve. Tenho que falar mesmo muito próximo, é isso? Bem, muito boa tarde, obrigado pela presença. Como disse a Madalena, vou ler um texto de 15 minutos, uma intervenção subordinada a esta ideia, a Bíblia como bom lugar, ou não.
O texto chama-se O Antigo Testamento é um manual de maus costumes? É a pergunta. A Bíblia é um manual de maus costumes, um catálogo de crueldades e do pior da natureza humana. A Bíblia levou 1000 anos a ser escrita, portanto passou por uma quantidade de gerações e de situações, mas sempre a dominante é esta: um Deus cruel, invejoso, insuportável. São palavras preferidas por José Saramago em outubro de 2009, quando do lançamento do último romance publicado em vida do autor, a obra intitulada Caim. Mostrar que a Bíblia, em particular a Bíblia hebraica ou o Antigo Testamento, é um mau lugar, um cacotopos, parece ter sido também uma das motivações para escrever Caim, empreendendo uma original e recambulesca errância espaço-temporal através das narrações bíblicas. Episódios como o chamado sacrifício de Isaac, a destruição de Sodoma e Gomorra, o bezerro de ouro ou os massacres de Madiã e Jericó convencem o personagem principal, Caim, com letra minúscula, de que, e passo a citar, o nosso Deus, Criador do céu e da terra, está arrematadamente louco. Porque só um louco sem consciência dos seus atos admitiria ser culpado direto da morte de centenas de milhares de pessoas e comportar-se depois como se nada tivesse sucedido. Salvo, afinal, que não se trate de loucura, involuntária, autêntica, mas de pura e simples maldade. Fim de citação. A indignação saramaguiana, que dá expressão à longa rábula que é a obra Caim, é, pelo menos parcialmente, justificada. A Bíblia acusa, por vezes, sem pudor, a sua natureza demasiado humana ou desumana. A irrazoabilidade divina que se transmuta em caprichos e intransigências sanguinários repete e justifica, se não a realidade, porque muitos destes episódios são mitos ou lendas, pelo menos a fantasia perene da pureza étnica e religiosa. Negar ou sublimar, espiritualizando-a, esta faceta do texto bíblico é um ato hermeneuticamente irresponsável e moralmente temerário. Parafraseando Jesus, corre-se o risco de deixar a Bíblia entregue, sem contexto nem aviso, nas mãos dos violentos. Mas a Bíblia é muito mais que as suas páginas mais negras. Como afirmou com justiça o crítico literário e tradutor americano Robert Alter, Caim, de José Saramago, sofre de seletividade ideológica. O Deus do Antigo Testamento talvez seja tudo, ou quase tudo, aquilo que o Nobel da Literatura denuncia. Mas é também uma divindade atenta à sorte do órfão e da viúva, preocupada com o estrangeiro, comprometida com a justiça, pronta ao perdão. A Bíblia é o livro de Josué e a sua ideologia da conquista total, mas é também Ruth e a história do lugar do outro entre os eleitos, ou o Cântico dos Cânticos e a celebração do amor como metáfora divina. É essencial, por isso, dizer o primeiro, sem, contudo, omitir o segundo. Na minha opinião, porém, esta contabilidade dos horrores homéricos do texto bíblico não satisfaz. Se a Bíblia deve ser reconhecida como um lugar bom, um eutopos, tal não pode resultar apenas do saldo positivo das ideias religiosas ali veiculadas. Não basta contradizer José Saramago e dar por provado que o Deus do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, da Bíblia em geral, teve mais dias bons que dias maus. No tempo que me resta, gostava de explorar, ainda que de forma breve, uma característica da Bíblia que é muito frequentemente ignorada, mas que encerra um enorme potencial utópico. A Bíblia, se lida com atenção, revela-se uma obra particularmente adversa aos absolutos. Esta minha afirmação talvez vos surpreenda, uma vez que se trata de um texto de cariz religioso e, como nos ensinam os filósofos, se há domínio do saber onde é pertinente a noção de absoluto, é no discurso sobre a divindade. A Bíblia, como é óbvio, não se subtrai a este princípio e chega a declarar, depois de um longuíssimo percurso teológico, que só Deus é Deus. Ou nas palavras que o livro de Isaías coloca na boca de Yahvé, eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. A fórmula prescreve, no entanto, que o superlativo de ser aplicado a Deus seja acompanhado da negação das alternativas.
colocando esta espécie de avareza teológica como garante da ortodoxia. Daqui nasce a insistente denúncia dos ídolos e da idolatria que alimenta as paródias do culto pagão, como a deliciosa história de Belo do Dragão, na versão em grego do livro de Daniel. Daqui surge também a assertiva réplica que Jesus, exímio leitor das Escrituras de Israel, dá ao homem, ao jovem rico: porque me chamas bom, ninguém é bom senão um, que é Deus. Mas esta recusa a declinar o absoluto no plural não é só o interdito verbal ou o imperativo cultual. Inscreve-se na própria estrutura literária da Bíblia, isto é, na forma como as tradições são transmitidas. O Antigo Testamento é, entre outras coisas, a expressão escrita da lenta elaboração da memória coletiva do povo de Israel. O passado é ali reapresentado como uma história comum, um só povo, enraizada numa relação exclusiva, um só Deus, e singularmente orientada, um só culto. No entanto, e este é o aspecto da Bíblia raramente apreciado, a reunificação da memória coletiva não eliminou a diversidade subjacente, mas assumiu-a plenamente, transmitindo-nos um texto rico não só de contradições e descontinuidades, mas também de contra-memórias, na feliz expressão de Michel Foucault. Isto é, de textos que, cândida, mas eficazmente, acabam por sabotar a pretensão de absoluto que certas concepções ou ideias veiculadas na Bíblia parecem reclamar. A Bíblia, a tradição, corrige assim os seus próprios excessos, procurando impedir leituras unívocas, certezas estéreis, perigosos fundamentalismos. Permitam-me que ilustre esta dinâmica, desta aversão aos absolutos, com um tema que é, tragicamente, da máxima atualidade: a promessa da terra. No livro do Gênesis, a divindade... Peço desculpa, mas o microfone e os textos é difícil. No livro do Gênesis... Sim. A divindade promete a Abraão e aos seus descendentes a terra de Canaã, unindo o destino de Israel àquela terra até então desconhecida. No livro de Josué, Israel chega a Canaã como um povo de conquistadores e impõe um domínio sem rival e sem sobreviventes sobre a quase totalidade das cidades e dos povos autóctones. Este arco narrativo sugere, pois, ao leitor que a posse exclusiva da terra, se necessário ao preço de uma violenta e acelerada disposição, é o corolário divinamente sancionado da promessa da terra. A fantasia da exclusão do outro e do triunfo do mesmo transforma-se assim em memória horizonte da relação entre o povo eleito e aquele território concreto, autorizando uma história de intolerância e de guerra cujas ramificações saturam ainda o presente. Porém, e este é um dado relevantíssimo, a Bíblia não oculta as alternativas, nem permite que a noção de posse exclusiva se torne juiz da veracidade da promessa. Falo de um tríplice modo. Em primeiro lugar, por curto-circuito narrativo. A conquista e o extermínio da cidade de Jericó, cuja muralha cai ao som da trombeta, de acordo com a lenda, traça na lógica do livro de Josué o ideal a perseguir. Portanto, conquista, extermínio da cidade. Ora, quando o leitor menos o podia esperar, emerge uma exceção que parece pôr em interdito a fantasia de pureza que a narração constrói. A mulher que ajudou os espiões israelitas, Raabe, e a sua descendência serão poupados e perpetuarão a sua existência no seio do povo de Israel. Raabe é, diz-nos o texto bíblico, uma prostituta. E por isso, à impureza por ser estrangeira, junta-se a impureza por condição. O intrusivo episódio de Raabe abre assim uma brecha no próprio mandato divino, semeando discretamente outra forma de realizar a promessa. O segundo modo de matizar Josué
inscreve-se na gênese mesma da história do povo. A promessa feita a Abraão e aos seus descendentes é uma promessa de posse. Não é apenas o penhor de uma eventual posse futura. Abraão, Isaque, Jacó e as respectivas famílias habitam a terra como herdeiros da promessa, não apenas como tutores legais da geração de Josué. Nesse sentido, a promessa cumpre-se nos patriarcas bíblicos sem exigir a violência nem a posse exclusiva. O livro do Gênesis esboça, com realismo, a possibilidade da coabitação, apresentando Abraão, Isaque e Jacó empenhados em negociar uma presença pacífica, mutuamente benéfica e duradoura com as famílias e os povos enraizados na paisagem. Nunca a Bíblia nos diz que este arranjo é provisório ou incompleto. O modo abraâmico de viver a promessa não é menos legítimo ou divino que o modo josuânico. Finalmente, é a própria estrutura do cânon da Bíblia hebraica ou do Antigo Testamento que desautoriza a absolutização da via única. Se o mencionado arco narrativo parece conduzir de Gênesis a Josué, a constituição do Pentateuco como unidade canónica separa e quebra este movimento, tido como natural, entre a promessa e a conquista. Esta exclusão de Josué do núcleo da Bíblia hebraica, isto é, da Torá ou o Pentateuco, senão teríamos um Hexateuco e não um Pentateuco, viabiliza não só um judaísmo fora da terra, o judaísmo da diáspora, mas também uma posse sem conquista. Ou melhor, inviabiliza o cumprimento de sentido único preconizado em Josué, abrindo no tempo da história outras possibilidades, porventura ainda por explorar. Este exemplo que acabo de vos dar, à volta do tema da promessa da terra, ilustra bem esta escolhida plurivocidade do legado bíblico. Não é, contudo, mais que uma manifestação de um fenómeno que toca, imediata ou remotamente, tudo ou quase tudo que a tradição de Israel decidiu reter como digno de ser lido, ensinado, copiado e transmitido. Da outra promessa feita a Abraão, a da descendência, inclusive ao nome que podemos dar a Deus. Também aí a plurivocidade domina. A plurivocidade não é um acidente infeliz, mas a tessitura que o cânon consagrou e, para quem crê, Deus sancionou. Ora, e por agora concluo, esta particularidade revela o quão inconsequente é reduzir a questão da maldade ou bondade da Bíblia à repreensibilidade ou irrepreensibilidade dos costumes e dos mandatos. A Bíblia não quer ser um manual de boas práticas, nem um catálogo de atrocidades, mas oferece como um percurso infinito que devolve ao leitor a responsabilidade pelas suas certezas. Ou melhor, que pede ao leitor que permaneça vigilante diante da tentação de tomar por certo o que é incerto e sacrificar a diversidade da letra no altar idólatra da ideia. Nesse sentido, arrisco-me a afirmar que a utopia da Bíblia, enquanto obra cultural e religiosa, reside, antes de mais, na forma que reveste a sua tradicionalidade. A Bíblia é tradicional por aglutinação, não por subtração. E é isso que a salva como clássico para todos e como Sagrada Escritura para judeus e cristãos. Que nenhum fundamentalismo possa ser honestamente bíblico é um mérito raramente declarado. Mas a Bíblia é um bom lugar, sobretudo, quando abre um amplo horizonte de possibilidades divinas de realizar o humano, oferecendo as suas perguntas e respostas como um inesgotável tesouro do novo e do velho. Possamos nós, leitores do século XXI, honrar este legado e a sua exigente disciplina literária. Muito obrigado. Muito obrigada. Passamos então agora a palavra ao professor Filipe Lourenço e depois abriremos a conversa.
Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer o convite para estar aqui, porque eu não sou da casa, o Padre Francisco e a Helena fazem parte da Brutéria. Queria agradecer muito especialmente ao Padre Manuel Cardoso a grande gentileza do convite que ele me dirigiu, e é uma honra e um prazer enorme estar aqui, conhecer pessoalmente o Padre Francisco Martins, que não tinha tido a honra de conhecer, aqui com a Madalena. Já sabemos que é muito importante para mim também. Eu vou começar só por ler rapidamente a síntese que justamente o Padre Manuel Cardoso me tinha enviado, que são 4 ou 5 linhas, porque foi com base nessa síntese da sessão que eu arquitetei mais ou menos o meu ponto de vista. A pergunta então é: será a Bíblia um bom lugar, texto sagrado para uns, texto sapiencial para outros, livro evocado para justificar algumas das aventuras mais bonitas da humanidade, mas também para dar autoridade a várias atrocidades da história? Que cuidados ao ler e ao utilizar esta biblioteca, que livros bíblicos podem ser os mais adequados para nos inspirar no tempo presente? Então, esta pequena síntese temática proposta para a sessão de hoje consegue, em poucas palavras, concentrar vários dos problemas mais interessantes que a leitura da Bíblia suscita, a meu ver. À pergunta: será a Bíblia um bom lugar? Pareceria à partida difícil responder sim ou não, porque as palavras que nos foram propostas para reflexão já apontam para a resposta sim e não. Se é verdade que a Bíblia constitui o fundamento de 2 aventuras espantosas da humanidade, a religião judaica e a religião cristã, também é facto que seguidores dessas 2 religiões recorreram à Bíblia para justificar atrocidades cujas consequências são ainda hoje visíveis nos problemas com que o Próximo Oriente, a Europa e as Américas se debatem. O Padre Francisco fez alusão a isso. Mas logo aqui somos obrigados a confrontar aquilo que é o problema fundamental. E o problema fundamental é como ler e como interpretar a Bíblia. Eu não diria que naquele rol bem conhecido de males da humanidade, a culpa é da Bíblia. Males como intolerância, perseguição religiosa, escravatura, opressão das mulheres, condenação à morte de homossexuais e por aí fora. Mas eu diria sim que a culpa está na leitura e na interpretação que se fez, e em alguns contextos ainda se faz, da Bíblia. Porque as leituras da Bíblia podem ser enviesadas, podem ser oportunistas. É fácil dar a impressão de que a Bíblia diz aquilo que eu quero que ela diga, porque fundamentalmente a Bíblia diz muitas coisas. E surge então o risco de o leitor escolher e empolar aquilo que lhe convém, deixando no silêncio tudo aquilo que na mesma Bíblia obriga à relativização daquilo que o leitor tinha achado tão conveniente para as suas próprias convicções e preconceitos. Estou a dizer, por outras palavras, coisas que o Padre Francisco acabou de dizer. Isto leva-nos à consideração de outro tema proposto para esta sessão. Que cuidados ter ao ler e ao utilizar esta biblioteca. E a palavra-chave é, evidentemente, biblioteca. A Bíblia não é um livro, aliás, Biblia em grego significa livros, em plural, mas uma coleção de livros, escrita ao longo de 1000 anos em 2 contextos religiosos muito diferentes. O contexto religioso judaico e depois o contexto religioso cristão. Aquilo a que nós cristãos chamamos o Antigo Testamento contém 46 livros no cânon católico, 39 no cânon protestante. Sobre a Bíblia hebraica são 24, mas a divisão dos livros é diferente. E o Novo Testamento contém 27 livros. É difícil dizer onde encontramos os textos mais antigos da Bíblia, mas algumas passagens do Antigo Testamento poderão ter sido originalmente compostas 1000 anos antes do nascimento de Jesus, tendo sido depois sujeitas a adaptações e reescritas e à integração em contextos novos, diferentes dos originais. Portanto, temos necessariamente muitas vozes que nos falam na Bíblia. Não podemos estar à espera de que um profeta do século VIII a.C., como Oseias, nos fale com a voz de São Paulo no século I depois de Cristo.
O facto de haver muitas vozes leva também a que haja muitas contradições internas. Toda a gente já reparou que Deus cria os animais antes do ser humano em Gênesis 1, mas cria o ser humano antes dos animais em Gênesis 2. O relato do dilúvio da Arca de Noé também tem contradições célebres no que diz respeito ao número dos pares de animais, contagem dos dias. Estou a dizer isto de um modo enfastiado, que é para vocês perceberem que eu não dou muita importância a isso. E tudo isso é natural e compreensível em textos como estes, que reúnem tradições diversas e que, para preservarem a preciosidade dessas tradições, acabaram por incorrer em incoerências que se detectam a olho nu e que, a meu ver, e para vos falar com toda a franqueza, como sabem, não são assim muito relevantes. As contradições e incoerências são parte da Bíblia e constituem um dos aspectos da sua polifonia. Portanto, um cuidado a ter na leitura da Bíblia é essa consciência de que estamos a ler muitos livros encadernados como se fossem um só livro. Livros que não foram escritos na expectativa de que iriam ser todos reunidos num livro cozido e encadernado, porque esse conceito nem sequer existia quando os livros da Bíblia foram escritos. O livro, tal como nós o conhecemos, o chamado Códex, corresponde à tecnologia ponta de lança do século II depois de Cristo, já depois de todos os livros da Bíblia terem sido escritos. A forma original de cada livro da Bíblia era o rolo de papiro ou pergaminho. À medida que a religião judaica se foi codificando de forma mais estável, depois do exílio na Babilónia, 5 desses livros passaram a formar um todo a que chamamos o Pentateuco, a Torá hebraica, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Mas tem havido estudiosos a defender a ideia de que o Pentateuco era originalmente um tetrateuco, 4 livros, sem Deuteronômio, e teukos, em grego, significa rolo. E outros biblistas propuseram que o Pentateuco era originalmente um hexateuco, como mencionou o padre Francisco, portanto, 6 livros mais Josué, ou até um Eneateuco, 9 livros, portanto, Pentateuco mais Josué, Juízes, Samuel e Reis. Portanto, os agrupamentos dos livros da Bíblia também tiveram a sua história. E a organização que vemos hoje nas nossas Bíblias cristãs não é a que vemos na organização judaica dos livros que apropriamos como Antigo Testamento. Em síntese, um dos cuidados que devemos ter na leitura da Bíblia é informarmos-nos um pouco sobre a sua história e sobre a história dos textos que a constituem. Além de nos informarmos sobre essa história, outro aspecto bem fulcral tem que ver com as línguas em que os textos foram escritos. Então, nenhum livro da Bíblia foi escrito em português. Também ao facto que as pessoas lêem a sua escritura sagrada em tradução. E isso também é um grande problema. Eu próprio sou réu, como toda a gente sabe, do pecado de traduzir a Bíblia, e eu diria que a maior iluminação que a minha atividade de tradutor me tem trazido é a consciência das limitações da tradução. Se estivermos à espera que ela nos transmita a imagem exata do texto original, seja ele o texto hebraico do Antigo Testamento, seja ele o texto grego do Novo Testamento. Isso não significa que uma tradução da Bíblia não possa ter em si mesmo o seu valor próprio, porque a tradução latina da Bíblia, que damos o nome de Vulgata, foi durante séculos a Bíblia da Igreja Católica e é um texto extraordinariamente belo que merece ainda hoje ser lido. No entanto, não podemos esperar da Vulgata que ela nos dê a imagem exata do Novo Testamento na sua forma grega, nem do Antigo na sua forma hebraica. Para isso, temos de aprender a ler o texto nas línguas originais. Aproveito o tema para falar um pouco de outra tradução incontornável da Bíblia, a tradução grega do Antigo Testamento, conhecida como Septuaginta. A Septuaginta foi, durante muitos séculos, o patinho feio dos estudos bíblicos. Embora ela tenha surgido em contexto judaico, feita por e feita para judeus, os judeus viraram as costas quando ela foi apropriada como escritura cristã nos primeiros séculos do cristianismo. E depois de São Jerónimo da sua Vulgata, foi a vez dos cristãos no Ocidente Latino virarem as costas à Septuaginta.
O desprezo a que a Septuaginta foi votada não alterou, porém, a realidade da sua importância. E essa importância divide-se em dois aspectos. O primeiro é que a Septuaginta nos dá a ler o texto do Antigo Testamento de uma forma diferente daquela que encontramos no mais antigo manuscrito completo da Bíblia hebraica. Portanto, a Septuaginta foi produzida no século III a.C., o manuscrito completo da Bíblia hebraica está na base da edição Standard, que o resto trouxe aqui, podia mostrar, mas não vou mostrar agora, é do século XI d.C., chamada Bíblia hebraica Stuttgartensia. Portanto, os manuscritos encontrados perto do Mar Morto no século passado, onde encontramos textos do Antigo Testamento em hebraico e em grego, vieram confirmar o interesse enorme da Septuaginta para percebermos a história do texto da Bíblia. O segundo aspecto em que a Septuaginta é imensamente importante é este. A Septuaginta é a matriz do Novo Testamento grego. Não é a Bíblia hebraica que é a matriz, é a Septuaginta. Foi a tradução grega da escritura hebraica que definiu e condicionou o estilo e o conteúdo do Novo Testamento. Toda a gente conhece o caso mais famoso em que o conteúdo de uma passagem do Novo Testamento foi definido e condicionado pela Septuaginta. É o caso da profecia sobre a virgindade de Maria, citada pelo evangelista Mateus, e cito: eis que a Virgem engravidará e parturirá um filho. É uma citação de Isaías 7,14. Se Mateus tivesse citado esta profecia de Isaías a partir do texto hebraico, ela não lhe teria servido para o objetivo de confirmar a virgindade de Maria. Outro exemplo de uma passagem fundamental para o cristianismo, onde a compreensão de uma palavra grega se torna decisiva, ocorre na oração Pai Nosso, na frase que nós dizemos de forma espantosamente curiosa e talvez errada: não nos deixeis cair em tentação. Aqui, tanto não nos deixeis cair como tentação levantam muitos problemas, mas vou focar-me só no problema da tentação, que vem da tradução latina ne nos inducas in tentationem. Então, a palavra grega correspondente à tentação é peirasmos, que significa prova, provação. O que é que estamos a pedir a Deus quando dizemos a frase em grego? Estamos a pedir para não sermos levados para uma situação em que sejamos postos à prova, porque não sabemos se temos força para passar nessa prova. E a compreensão daquilo em que poderia consistir essa prova é clara para o leitor da Septuaginta, que sabe ligar o termo para prova à passagem em que Deus pôs à prova, é peiratzen em grego, Abraão, exigindo dele o sacrifício do próprio filho Isaac. Claro que Deus não quis o sacrifício de Isaac, o que Deus quis foi pôr à prova Abraão, e foi uma prova que Abraão passou com nota máxima. Mas nenhum de nós gostaria de ser submetido a uma prova dessas. Por isso pedimos a Deus, nessa frase da oração Pai Nosso, para não testar o amor que temos por Ele. É por amor de Deus, não testes o amor que eu tenho por Deus. O verbo correspondente hebraico, na passagem sobre Abraão e Isaac, é o mesmo que é usado quando a rainha de Sabá vem a Jerusalém para testar Salomão com perguntas difíceis. Enigmas, a enigmata, na Septuaginta. E na Septuaginta o verbo também é o mesmo, portanto, pôr à prova, peirazo. Portanto, quando nós dizemos não nos deixes cair em tentação, estamos a associar à palavra tentação ideias que não são as pressupostas no texto bíblico. E por isso a Septuaginta é tão importante para nos ajudar a compreender o Novo Testamento. Não tenho tempo para multiplicar exemplos da importância da Septuaginta para o estudo e compreensão do Novo Testamento. Posso apenas dizer que esta é uma das áreas mais dinâmicas dos atuais estudos bíblicos em muitas universidades ao nível internacional. Vou agora, então, abordar brevemente mais duas das perguntas propostas. Que livros bíblicos podem ser os mais adequados para nos inspirar no tempo presente? E depois, será a Bíblia um bom lugar? Sobre quais os livros bíblicos, não tenho dúvida em apontar os 4 evangelhos do Novo Testamento como os textos que mais inspiração nos podem trazer no tempo presente. Independentemente da leitura que queiramos fazer de Jesus, profeta apocalíptico, rabino revolucionário, ativista progressivo, filho de Deus, Deus
Estes são os textos onde encontramos as palavras que podem tornar o mundo melhor. Não há ninguém na Bíblia que nos diga palavras tão maravilhosas como as que são atribuídas a Jesus. Eu diria que não há ninguém em nenhum texto humano que lhe chegue perto. O cerne da sua mensagem está sintetizado numa palavra que lemos no Evangelho de Lucas, quando Jesus pronuncia a forma verbal grega, não é? Agatopoieite, fazei o bem. De facto, se todas as pessoas no mundo pusessem em prática esta palavra, agatopoieite, fazei o bem, o mundo seria um bom lugar. E com isto chega a ideia da Bíblia como bom lugar. Comecei esta intervenção lembrando os usos negativos que se fizeram da Bíblia, mas a Bíblia não tem culpa disso. Há os cuidados já referidos a ter em conta na leitura desta biblioteca, que abrange textos de séculos e de contextos religiosos diferentes, mas se extrairmos a quintessência dos 46 livros do Antigo Testamento Católico, ela consiste em amar Deus e amar o próximo. E os outros mandamentos vêm na sequência de amar o próximo. Por isso estamos proibidos de matar o próximo. E nem sempre os leitores da Bíblia se abstiveram de matar o próximo. Estamos proibidos de ofender o próximo ou a próxima pela prática do adultério. Estamos proibidos de roubar o próximo, de querermos aquilo que é dele e não é nosso. Tudo isto Jesus dirá com uma só palavra grega, agatopoieite, fazei o bem. Além disso, a Bíblia é um bom lugar e uma ótima morada para quem se dedica ao seu estudo. Aqui nós que lemos a Bíblia, não é? Porque não há nada mais interessante do que a Bíblia. E ser biblista é a ocupação ideal para quem gosta de línguas antigas difíceis e problemas dificílimos. Eu próprio interesso-me pela Bíblia desde criança. Ainda me lembro de ter dito ao meu pai, quando eu tinha 10 anos, que eu queria mais tarde estudar teologia. Bom, mas o meu caminho acabou por ser o do grego e do latim, e de forma inesperada, porque eu próprio não esperava o que me aconteceu, foi pelo caminho do grego que cheguei ao lugar onde me encontro já há vários anos, que é o lugar de quem estuda a Bíblia. O lugar é muito bom, o melhor lugar em que já estive, e por isso a pergunta sobre se a Bíblia é ou não um bom lugar, dou convictamente a resposta sim.